Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Que maravilha, quantos irmãos aqui nessa manhã. Que bênção poder estar aqui com vocês. Meu coração está muito feliz de poder estar aqui falando de um assunto tão pertinente e um assunto que eu tanto amo falar. Mais uma vez, pastor GG, muito obrigado. Viu que o Senhor continua abençoando o ministério do Senhor, toda essa congregação, essa região que o Senhor administra com tanto zelo. Irmã Dilma, que o Senhor continue abençoando o seu chamado. Viu que o Senhor continua capacitando você de forma maravilhosa. Ontem eu falei aqui do meu chamado, como que o Senhor me chamou para essa missão maravilhosa. E hoje, o Arthur não veio. Aí eu vou começar o meu assunto, até mesmo falando por que o Arthur não veio, que alguns de vocês podem se identificar com isso. O Arthur, ele toma um medicamento para poder dormir. Porque se ele não tomar, ele não dorme. Então, ele utiliza risperidona. E é um medicamento, a dose que ele utiliza é uma dose bem forte, porque senão ele não dorme mesmo, ele fica daquele jeito que vocês viram ontem pelo quintal. Eu agradeço a Deus que eu moro em uma casa que tem um quintalzinho que dá para ele ficar rodando naquele quintal. Porque se nós morássemos em apartamento, eu não sei como seria. Mas o Deus que eu sirvo, que cuida dos mínimos detalhes, Ele me permitiu ter um quintalzinho, porque Ele sabia que eu teria um filho que iria usufruir desse quintalzinho muito, muito mesmo. E ali ele e o cachorro dele interagem naquele quintal de forma maravilhosa, que eu também vou falar do animalzinho de estimação, que é muito significativo para quem tem autismo. E o risperidona que ele utiliza, deixa ele muito sonolento. Se nós acordarmos ele cedo, se a gente chamar, aí nosso mundo cai. Ele vai até acordar, mas ele vai ficar agitado, ele vai ficar nervoso, ele não vai render e nem vai deixar que nós também rendamos. Então, a gente deixa o medicamento fazer o efeito necessário e ele acorda na hora que o medicamento já fez esse efeito. Por isso que o dia do Arthur começa, para ele estudar, para ele fazer as atividades, começa sempre depois de 10 horas. Quando a gente dá o medicamento para ele mais cedo, aí ele acorda mais cedo e consegue ir para a escola dominical. Mas como ontem ele tomou o medicamento mais tarde, então, consequentemente, ele vai acordar mais tarde. E o que eu queria falar para vocês sobre o risperidona, que é um medicamento muito bom, um medicamento aprovado, tem um mito sobre o risperidona. Ah, irmã Cleide, o risperidona engorda demais. Meu filho tomava risperidona e ficou muito gordo. Não, risperidona não engorda demais. O que faz o seu filho engordar demais é a alimentação que você oferece para ele. O risperidona, ele tem uma quantidade mínima que faz com que as glândulas se desenvolvam, principalmente as glândulas mamárias. Então, é por isso que a gente tem que ter cuidado ao tomar. Mas nessa questão, a dosagem certa, seguir a dosagem certa que o medicamento, que o médico te receitar, e ficar atento à alimentação, porque o risperidona, ele abre o apetite. Ele te dá muita fome, te dá muita vontade de comer. Aí, seu filho, sua criança, toma o risperidona. Acorda com muita fome, aí o que você vai oferecer para ele? Biscoito recheado, você vai oferecer para ele aquela torta maravilhosa, aquele pão bem suculento. Aí não tem quem não engorde. Aí você vai e fala assim, é o risperidona que fez meu filho engordar. Não, quem fez seu filho engordar foi a alimentação que você ofereceu para ele. Se ele utilizar o risperidona e acordar pela manhã, comer uma fruta, comer um pãozinho mais saudável, evitar coisas muito doces, biscoito recheado. Eu sei que eles têm a questão da textura, a seletividade.
Mas toda essa seletividade, somos nós que trabalhamos com os nossos filhos. Somos nós que educamos eles até mesmo na seletividade. A educação, ela não é diferente para uma criança autista e para uma criança não autista. A educação, ela é a mesma. O propósito educacional familiar, ele é o mesmo. Às vezes as mães nos procuram e falam assim: ah, Cleide, meu filho é autista, ele é muito difícil, ele é muito complicado, aí eu vou e deixo ele fazer o que ele quiser. Aí depois você vai reclamar. Porque ele é autista, ele é inteligente. Ele é autista, ele é ser humano. Ele é autista, ele é igual a qualquer um outro de nós. Muitas vezes ele tem uma capacidade de te persuadir. Muitas vezes ele tem uma capacidade de te dominar. O Arthur, muito pequeno, no meu colo, ele puxou meu cabelo. E eu tenho um pavor que puxa meu cabelo, irmãos, pelo amor de Deus, não puxa meu cabelo, não me bate no rosto, mas não puxa meu cabelo. Aí ele puxou meu cabelo, aí eu fui no cabelinho dele, fiz assim, puxei o cabelinho dele também. Aí ele fez assim, encolheu, falei, doeu? Na mamãe também dói. Então, não pode, nunca mais ele puxou meu cabelo, nunca mais. Isso é educação. Eu fui violenta com ele? Não, eu não fui violenta porque ele é a minha vida. Não fui violenta. Eu simplesmente mostrei para ele, tão bebê, que eu sinto dor, ele também sente. Lógico que o autista, ele tem uma sensibilidade à dor que ele tem mais dificuldade de sentir. Mas eu vou explicar para vocês uma coisa que foi diferenciada com o Arthur. O Arthur nasceu, a medicina teve ele como uma situação bem diferente dentro do quadro de autismo que a gente estuda e que a gente conhece. Por quê? Porque o autista nasce autista. Ele não torna-se autista, ele nasce, porque é uma questão genética, ele nasce com a síndrome. E o Arthur não deixava transparecer que ele era autista. Em nenhum momento da primeira infância dele. Ele falou no tempo certo, o autista não fala no tempo certo, ele tem um retardo na fala, mesmo ele sendo nível 1 de suporte. Ele andou no tempo certo, e o autista não anda no tempo certo, mesmo ele sendo nível 1 de suporte. Ele teve todo o desenvolvimento, as primeiras frases, palavras, tudo no tempo certo. Então, não tinha como diagnosticá-lo. Mas eu percebia que ele tinha uns movimentinhos assim com a mão. Quando ele era criança, ele ia para o quarto e alinhava os brinquedinhos. Tum, 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 tudo alinhadinho. E ficava lá horas e horas admirando os brinquedos alinhados e mexia com a mãozinha. Era a única coisa que eu percebia nele de diferente. Mas veio um fator emocional que fez com que aflorasse, ou melhor, fez com que ele colocasse para fora o autismo que ele tinha. Que fator era esse? Ele perdeu a vovó dele, a minha sogra. E como meu marido é filho único, e nós levamos 13 anos para ter filho, nós casamos, ficamos 13 anos sem evitar filho, mas o Senhor não nos deu. Depois de 13 anos, o Senhor nos deu. É especial ou não é especial? É maravilhoso ou não é maravilhoso? Eu tenho que glorificar a Deus ou eu não tenho que glorificar a Deus? Pela bênção que Ele me deu. E quando o Arthur perdeu a vovó, ele estava com 5 para 6 anos. Ele não conseguiu lidar com essa emoção. Aí ele foi colocando para fora tudo que estava dentro dele. Aí ele começou a se isolar, ficar sozinho. Meus sobrinhos chegavam em casa para poder brincar com ele, e os meninos entravam para brincar, ele saía. Aí os meninos iam atrás dele, que os meninos tinham ido para brincar com ele. Aí os meninos iam atrás dele para o quintal, ele voltava para dentro de casa, no quarto. E eu comecei a observar, isso está errado. Na escola, ele estava brincando no roda-roda. E o roda-roda é de 4 crianças, é de totalmente interação. Ele sentado sozinho, rodando. Tchum. Aí chegava as crianças, Arthur, deixa eu sentar. Ele deixava, mas ele levantava e saía.
não brincava com as crianças. E eu comecei a buscar ajuda. O que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. E daí em diante, foi que o Arthur começou a demonstrar que ele era um menino portador do autismo. Então, isso é muito importante, nós ficarmos atentos, nós ficarmos nós ficarmos bem percebidos ao que está acontecendo, para que nós consigamos chegar a um diagnóstico. E aí, nós começamos a procurar ajuda, inclusive, a médica que nos ajudou demais na época é uma médica daqui, de Nova Lima, porque nós já tínhamos ido em todos os neurologistas de Belo Horizonte que vocês puderem imaginar. Nós já tínhamos ido procurando solução para o problema do Arthur. E não encontrávamos a solução, não encontrávamos um diagnóstico, não encontrávamos uma resposta. Por que não encontrávamos um diagnóstico? Lembra de ontem, quando eu falei de Kenny, que foi em 1843, o primeiro diagnóstico de autista na história? E isso, até chegar naquele ano que a gente estava precisando, ainda não tinha chegado um diagnóstico preciso. E nós continuamos a buscar. E um amigo nos orientou, falou, olha, tem uma médica muito bacana, ela é muito mesmo, totalmente especialista, leva ela, é lá em Nova Lima. E nós trouxemos. É tanto que ontem, quando nós estávamos chegando, ele falou, olha, mamãe, ali era o consultório da doutora Marcela. Aí eu falei, Arthur, você tem uma ótima memória, é ali mesmo o consultório da doutora Marcela. Mas aí depois ele parou de vir. Então, ela nos ajudou a chegar no diagnóstico do Arthur. Outra pessoa muito importante que nos ajudou a chegar no diagnóstico do Arthur foi a coordenadora pedagógica da escola dele. Como é importante você ser parceiro da escola onde seu filho trabalha, estuda. Como é importante as famílias interagirem com a escola que o seu filho está inserido. Muitas vezes os pais colocam os filhos na escola e acham que ele matriculou, aí o milagre vai acontecer lá na escola, ele não precisa ser presente, ele não precisa participar. Se você pensa dessa maneira, você não vai ter uma qualidade na educação pedagógica do seu filho, porque o papel nosso de pai e mãe é estar presente na escola dos nossos filhos, no mínimo de 3 em 3 meses, que é quando fecha os trimestres. Mas sempre que existir uma situação diferenciada, você vai na escola, conversa na escola, busca ajuda, porque primeiro, a escola precisa saber que você é parceiro dela. Segundo, você precisa ter confiança na escola onde seu filho está inserido. Terceiro, é um dos maiores recursos de ajuda que você tem é a escola. Aquela coordenadora sentou comigo e começamos a conversar. Cleide, o Arthur tem muita dificuldade em interpretar. Tem, por quê? Porque ele é autista. O autista não entende da forma que eu estou falando para vocês. Eles, na verdade, eles não entendem metáforas, eles não entendem os subliminares, eles não entendem. Não adianta você tentar esboçar um roteiro bem elaborado que ele não vai entender. Eles são muito práticos, eles entendem o que é fácil, o que é de rápido absorção, porque a cabeça está ali muito misturada de informação, é muita informação que eles têm. E eles não conseguem assimilar o concreto, o abstrato. Eles não conseguem. Eles são concretos, muito concretos. É tanto que um dia lá em casa eu falei, a gente estava conversando, falei assim, se acontecer isso, vai chover canivete. Aí ele falou com a minha mãe, cai é água do céu, não cai canivete. Eles são concretos. Se você falar, ele vai acreditar e absorver aquilo ali. E se você falar assim, isso vai acontecer, se isso acontecer, a galinha nasce dente. Ele vai acontecer, não, a galinha não nasce dente. Então, essa é a cabecinha deles. E eles têm essa dificuldade de interpretar texto.
Ela chegou para mim e falou: Cleide, o Arthur está com muita dificuldade em geografia, em ciências, em alguns contextos de português, porque ele não está conseguindo interpretar. Mas isso a coordenadora, que é psicopedagoga, mas eu tive uma grande ideia, Cleides. O Arthur é muito musical, ele gosta de música. E eu vou elaborar as atividades dele, todas musical, porque eu percebi que música ele interpreta. Pensa bem, a música pode ser a música mais difícil que for, mas ele interpreta. O texto pode ser o texto mais fácil que for, mas ele não interpreta. Aí eu falei: que coisa boa, vamos trabalhar em cima disso então. Mas já falei com ela, presta bem atenção nas músicas que você vai elaborar para a atividade deles. Porque nós somos evangélicos, porque nós não aceitamos qualquer tipo de música, porque eu não vou admitir que você insira em um conteúdo dele qualquer música que degrine a imagem do meu Deus, qualquer música que venha ser de nível violento, isso eu não vou aceitar. E ela falou: não, Cleide, pode ficar tranquila, afinal nós somos uma escola. E isso não vai acontecer. E aí eu falei com ela: espero eu que não aconteça mesmo. E daí em diante, o Arthur começou a brilhar nas atividades de interpretação. Todas as atividades musical vinham textos de músicas e ele interpretava e tirava total. Qual que é a moral dessa história que eu quero trazer para vocês? A importância da parceria com a escola do filho de vocês, mesmo ele sendo autista. Qual que é a moral da história que eu quero trazer para vocês? Vocês são pais, vocês têm a autoridade sobre eles. Vocês têm a capacidade de educá-los. Está sobre vocês essa responsabilidade. Enquanto a criança for nível 1, nível 2 de suporte, ela consegue sim assimilar a educação que você transfere, o respeito que você transfere. Ela consegue. Então, por favor, não utilize essa desculpa. Eu não o educo porque ele é autista. O Arthur é esse autista de nível 1. É um menino extremamente educado, não é porque é meu filho, mas vocês tiveram 5 minutinhos para conviver com ele. Extremamente educado, extremamente respeitador, não mexe em nada, nunca, nunca, nunca. Desde criancinha, nós estamos indo na casa da vovó. Você sabe como que é a casa da vovó? Cheia de bibelô. Não pode mexer em nada. Não pode tirar nada do lugar. E ele não mexia. E ele não tirava. Então, entende ou não entende? Entende. Está sobre quem a responsabilidade do educar? Sobre você. Meu filho, eu não consigo levá-lo à igreja, eu não consigo trazê-lo para a igreja, porque ele tem uma dificuldade de interação, ele tem uma dificuldade muito grande de se adaptar. Vamos conversar com ele. Vamos tentar convencê-lo dessa situação, mas antes disso vamos analisar qual é o nível de suporte dele no autista, porque se ele for nível 3, realmente é muito complicado a interação, porque o nível 3 ele não verbaliza, o nível 3 ele não interage, o nível 3 ele não brinca com você, o nível 3 ele é agressivo, o nível 3 ele se automutila. Então, realmente, o nível 3 é um nível que requer um cuidado extremamente especial. Mas o nível 2 não é isso tudo. O nível 2 ele tem uma sensibilidade auditiva muito grande. Nós temos hoje recursos no mercado que você pode utilizar. O nível 2, ele tem uma aceleração de pensamentos muito grande. Você pode conversar e mostrando para ele a importância de estar no convívio familiar e no convívio da igreja. A igreja é barulhenta? É, mas muitas vezes na nossa casa também temos barulhos. O pastor me lembrou aqui sobre o som alto na igreja que incomoda. Incomoda sim, incomoda muito, por causa da sensibilidade auditiva que eles têm. Então, isso que já entra o nível 2. O nível 2 ele tem essa sensibilidade auditiva. Aí você utiliza o aparelhinho para ficar no ouvido. Se esse aparelhinho
não ainda atender, aí você precisa tomar outras medidas. A medida mesmo do diálogo, a medida mesmo da conversa, a medida até mesmo de abaixar um pouquinho o som, para poder conseguir, né, interagir com o todo. Então, temos recursos? Temos. E um dos nossos maiores recursos que nós temos é o quê? Jesus. Por quê? Através da nossa oração, nós conseguimos mudar esse quadro. Através da nossa oração, nós conseguimos transformar essa situação. E o que eu aprendi, que através dos tratamentos, da conversa, da paciência, você consegue transformar um nível 2 de suporte para nível 1 de suporte. Ele consegue se evoluir para nível 1. E isso é muito importante. Então, eu gostaria de deixar bem claro para vocês essa situação. Onde entra a igreja nesse contexto todo? A igreja entra no amor de Cristo que está derramado em cada coração. A igreja entra na mente de Cristo que está dentro de cada um de nós. A igreja entra num povo transformado que somos nós. Para quê? Para aceitar, para incluir junto da gente e para abraçar a família. Porque quem sofre muito com a situação é a família. A família, ela está sempre na berlinda, naquela situação ali de sofrimento, de estresse muito grande. Vocês não imaginam o estresse que causa toda a rotina familiar você lidar com uma criança autista. Então, a igreja precisa estar ciente disso. E eu louvo a Deus por esse povo de Deus aqui nessa manhã, que estão preparados, né, para abraçar cada criança especial que aqui adentrar. Amém? Os primeiros sinais de autismo. Onde aparecem os primeiros sinais? Olha, os primeiros sinais. Vocês já viram os meninos balançando a cabeça? Quem já viu crianças assim? Balança a cabeça, para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Sabe por que ele faz isso? Para tentar organizar o que está lá dentro da cabeça dele. O pensamento acelerado, muitos pensamentos, muitas ideias, muitas coisas na cabeça, aí eles começam a balançar. Por quê? Peraí, na cabeça deles, eles pensam, se eu balançar, isso aqui vai encaixar e tudo vai se normalizar. Então, eles balançam a cabeça, eles são resistentes à dor e não têm noção nenhuma do perigo. Não tem. Põe a mão no fogo se o fogo estiver ligado. Eles pegam um prego e pode se machucar, pegam uma faca e pode se cortar, porque eles não têm noção e não sente a dor. Pode cortar que não sente. Você vai encontrar uma criança autista de nível 2 de suporte, cortado, rindo, dando risada, porque ele não está sentindo dor. Aí você pensa assim, gente, esse menino, não é possível. Na escola acontece muito, né? Eles caem, ralam o joelho, machuca e vem rindo, dando risada. E o machucado está bem exposto, mas eles não estão sentindo essa dor. Eles têm essa resistência. Por isso, devemos ter muito cuidado, principalmente em casa, né? Com os utensílios domésticos, precisamos ter muito esse cuidado. Eles pulam o tempo todo, eles piscam os olhos e apertam os olhos o tempo todo. Então, deixa eu descer aqui. Aperta os olhos o tempo todo. Eles têm mania de se esconder. Põe a figura 36. Isso. 36. Isso. Olha só. Como que é o mundinho deles aqui, olha. Empilha os brinquedos. E aqui, nessa figura, o menininho deitado, o que está debruçado e o que está montando, eles podem passar 4 horas, 5 horas ali, naquela posição, olhando o brinquedo, montando, desmontando, montando, desmontando. Os movimentos, né, que eles fazem, de bater o bracinho, de pular, de andar na ponta dos pés, franze o rosto, puxa a orelha, puxa os cabelos. Quando eles puxam os cabelos? Quando eles se sentem ameaçados. Quando eles, na felicidade, eles não puxam o cabelo.
Eles só puxam o cabelo quando eles estão em dificuldade em te dar uma determinada resposta. Na escola, a gente fala as crianças com laudo, nós chamamos de PDIs, que são as crianças que têm laudo e fazem provas em um local separado, em um local reservado. E ali eu acompanho essas crianças fazendo as avaliações delas na escola. Muitas vezes eu tenho um aluno que ele vem para mim puxando o cabelo e fala: Cleide, eu não estou entendendo essa questão. Aí eu falo com ele: respira fundo, tira a mãozinha do cabelo, solta o bracinho, relaxa, vamos lá? Vou te ajudar. Aí leio a questão para ele. Aí estava lá, o solo fértil é aquele solo rico em lixos. Vamos colocar assim, o solo fértil é um solo que está rico de detritos, né, que são os restos de folhas, os insumos, o solo fértil. Solo fértil é um solo rico em insumo. Verdadeiro ou falso? Aí ele fala: não estava desse jeito no livro. A professora não falou com essas palavras. Agora minha cabeça está misturada, porque ela escreveu de um jeito e falou na sala de outro jeito. Então, esses cuidados que nós temos que ter, eles ficam em dúvida. Por que ele está em dúvida? Ele está errado? Não, ele não está errado. A professora verbalizou de uma forma na sala, mas transferiu na prova de uma outra forma. A professora está errada? Não. A professora também não está errada, porque ela ensinou o conteúdo. Mas o que nós temos que ter o cuidado, nós professores, vocês professores da escola dominical, como transferir em uma atividade para uma criança autista com as mesmas palavras que você utilizou na sala de aula. Porque senão ele não vai dar conta de desenvolver. Aí ele puxa o cabelo, puxa. Eu vou lá, eu vou perguntar à professora o que ela quer dizer com isso. Aí você explica. Não. Vai na professora. Aí a professora lembra a forma que ela falou na sala. Aí ela fala: eu falei assim, olha, solos ricos são os solos com insumo. Então por que você não colocou desse jeito? Isso aí eu sei. Aí vai lá e responde. Entende? É a concretude das crianças e o cuidado que temos que ter para eles não despertarem esses comportamentos que eles têm. Os níveis de gravidade do autismo. Eu falei, o autismo leve, ele não é menos autista. Às vezes a pessoa olha para o autista e fala assim: mas ele não tem nem cara de autista. O que é cara de autista? Você olha para um cardíaco e fala com ele: você nem tem cara de cardíaco. Você olha para um diabético e fala para ele: você nem tem cara de diabético. Por que para o autista você tem que falar: você nem tem cara de autista? Não é verdade? O que é a cara do autista? Às vezes a gente cria um fantasma do autista, que ele tem que ser aquela pessoa, um boneco, um menino diferenciado. Não existe. Autismo leve não é menos autista. O autista moderado não significa ser mais autista ou menos autista. O autista severo não significa ser muito autista. Grau não mede o autismo, e sim a necessidade de apoio. Todos são autistas. A diferença é, o nível 1 precisa de um tipo de apoio. Um apoio mais sólido. O nível 2 precisa de um apoio sólido e um apoio um pouco superficial. O nível 3, ele precisa de um apoio muito maior. Ele precisa de médicos, ele precisa de fisioterapeutas, ele precisa de terapeutas. Terapeutas outros também precisam. Qual que é a diferença que o nível 3 precisa de terapeuta? Porque ele tem os movimentos comprometidos. Ele precisa de uma fonoaudióloga. Por quê? Porque ele não fala, ele não verbaliza. Então, o apoio é que é diferenciado no tratar do autista. É importante lembrar que, independente do grau, leve, moderado ou severo, a criança necessita de apoios específicos. Por quê? Porque são diferentes os sintomas. E dentro desses diferentes sintomas é que a gente vai trabalhar
apoiando, ajudando e auxiliando. A taxa média do autismo praticamente triplicou no período de 1966 a 93, até o período de 2004. Aí nós vamos entrar aqui, o porquê as pessoas perguntam demais, lá na foto 42. O porquê, os fatores de uma criança nascer autista. Por que, irmã Cleide, que a criança nasce autista? Por que lá naquela época de 1843 era um número menor e hoje é um número maior? Vou explicar para vocês. 81% da criança autista, ela veio de um fundo genético. É genético, tá? Genético totalmente de quem? Totalmente do pai. É uma genética masculina. É uma deformidade em uma célula masculina que faz com que a criança nasça com a síndrome do autismo. 18% é hereditário. Ah, irmã Cleide, genético não é hereditário? Não. Genético é aquilo que é só seu. É só seu. É o seu DNA. Isso é genético. É totalmente do indivíduo. O hereditário é aquele que passa de pai para filho. Então, 18% é hereditário. Alguém lá no seu passado tinha traços de autismo até chegar em você e ter o seu filho autista ou ser você o autista. Um fator que é muito predominante é a idade masculina. Porque após 35 anos de idade, é muito risco e muito provável ter um filho autista. Por quê? Por causa dessa deformidade genética que probabiliza após os 35 anos de idade. De 0,4% a 1,2% são situações intrauterinas. É uma quantidade pequena que depende da mulher. Intrauterina aconteceu lá dentro do seu útero, por alguma situação, ou por inflamação, alguma infecção, algum medicamento que você precisou tomar para sanar essa infecção. Esse medicamento foi e a criança absorveu. Então, essa é a proporção. Dentre esses 0,4 e 1,2 que está o intrauterino, também está o consumo de álcool, o ácido valproico, o uso de drogas, inflamação e alimentação. Esse ácido é um ácido que faz com que o gene ele se multiplica e faz com que a criança tenha essa deformidade do autismo. A alimentação está inserida também nesse 1,2. Por quê? Hoje nós temos uma alimentação saudável? Não. A nossa alimentação é toda muito química. Nós alimentamos muito mal. Os refrigerantes, né? As gorduras saturadas. Nós temos, assim, muitos alimentos. O sal, que faz com que vai sendo inserido no nosso organismo e vai fazendo com que traz deformidade para as nossas células. Então, esses são os fatores que estão causando o autismo. Ah, irmã Cleide, o Covid, né, eu ouvi dizer que o Covid também é um fator muito propenso para o autismo. Ainda não foi comprovado nenhum estudo que o Covid está nessa situação. O Covid ele está em várias situações, mas no autismo ainda não tivemos uma resposta de que algum problema do Covid fez com que a criança nascesse autista. Os mitos do autismo. Autismo não é contagioso. Vocês já observaram que às vezes a pessoa passa perto de uma pessoa autista e faz assim? Não, eu acho que vocês nunca observaram. Sabe quem observa? Quem é a mãe do autista. Quem é a mãe do autista observa.
que a pessoa faz até assim e volta para trás, com medo de pegar. Autismo não pega. E a gente que é a mãe, a gente percebe tanta coisa, que assim o coração volta para casa em 100 mil pedaços. Um dia, o pastor Ricardo falou para mim assim: Cleides, para de preocupar com o que você anda vendo das pessoas em relação ao Arthur. O Arthur, ele já criou uma barreira de defesa que ele não percebe. Aí eu falo com ele não percebe, mas eu percebo. Aí, Ricardo, então vai amadurecer a sua cabeça para você não ficar vivendo essa situação. Mas a gente é mãe, né, irmãs? Nós somos mães, a gente observa. E até na igreja. Uma vez na igreja, e ele conversando com a irmã, e eu estava vindo pelo corredor. Aí a irmã não viu, porque ela estava de costa. Aí a irmã pegou e foi subir na escada. Falou: ai, deixa eu subir depressa, porque esse menino é muito chato, esse menino me enche a paciência. Aí eu fui chegando assim e falei: Arthur, vem para cá, filho. Ele tinha o quê? 6 anos nessa época, 6 para 7 anos. Aí ela pegou e da escada, ela virou e olhou: oi, irmã Cleide, tudo bem? Eu falei: tudo bem, graças a Deus, tudo bem. É bom ouvir isso? Não, não é bom. Mas a gente tem que estar preparado para isso. O excesso de tela não provoca o autismo. O excesso de tela provoca outras situações. O autismo não. O autismo já está ali naquela criança. O excesso de tela vai fazer com que... O que eu falo que é o excesso de tela? É o uso demais do computador, do celular, dos joguinhos. O que o excesso de tela vai fazer em uma criança que é autista? Ela tem um pensamento acelerado. A mente dela é acelerada. Ela pensa na velocidade da luz. E ela age também na velocidade da luz. E ali, naqueles joguinhos que ela está assistindo, presenciando, ela vai captando tudo aquilo. Porque ela é inteligente, muito inteligente. Ela vai captando, e um dia ela vai praticar aquilo que ela se alimentou. Então, qual que é o cuidado que nós devemos ter? Não somente com as crianças especiais, mas com todas as nossas crianças, diminuir a tela. Está atento ao que seu filho está brincando no celular. Está atento ao que o seu filho está jogando no computador. Seu filho está jogando, eu não sei muito os nomes, os meninos da escola é que sabem os nomes, mas eu não sei muito porque, graças a Deus, o Arthur, lá em casa, a gente corta isso e ele não tem. Os meninos jogam joguinhos de matar. Os meninos jogam joguinhos de cortar o braço. Os meninos jogam joguinhos de enfiar a lança. Então, quantos personagens eu matar, eu vou ganhar moedinha e vou encher o meu cofrinho aqui de moedinha. E ali naquele... É um jogo, irmã Cleide, que é isso? Não tem problema nenhum, é o único momento que esse menino fica quieto, é na hora que ele está ali jogando. É, irmã, é o único momento que ele fica quieto. É a hora que ele está ali jogando. E é a hora que o diabo está trabalhando na mente dele. É nesse momento aí que o diabo trabalha. Trabalha e vai colocando na mente dele mais vontade, mais desejo de estar jogando. É tanto que a gente vê nas redes sociais criança que pais retiram o celular e elas quase morrem. Bate no pai, bate na mãe. É caso de polícia porque viciou, dominou. O diabo entrou ali, dominou aquela mente. Por quê? Porque você permitiu. Aí não adianta dizer que ninguém me ajudou, ninguém falou nada, ninguém fez isso. Você é o adulto, você é o pai, você é o responsável. O que acontece nas nossas famílias? A inversão de valores. Hoje são os filhos que mandam nos pais. Hoje são os filhos que ditam as regras. Porque ele é muito inteligente, eu não consigo superar a inteligência dele. Ei, ele é inteligente, mas não é maduro. Ele é inteligente, mas não tem maturidade. Quem tem maturidade na relação é você. Ele só tem a inteligência, mas você tem a maturidade. Então, é você que tem que impor esses limites dentro da sua casa para você não sofrer a consequência mais tarde. Vacinas também não provocam autismo.
Houve um mito muito grande de que os pais estavam com receio de vacinar os filhos porque determinada vacina estava causando o autismo. Não, nenhuma vacina causa o autismo. Podem ficar tranquilos quanto a isso. Glúten, lactose e demais alimentos causam autismo? Não. Esses alimentos também não causam autismo. O que o autista ele tem? Ele tem a seletividade alimentar. Por ele ter essa seletividade alimentar, obrigado, pastor. Por ele ter essa seletividade alimentar, aí ele vai ficar mais, escolhe mais os alimentos, mas não significa que aquele alimento ali causa nele alguma situação de autismo. O Arthur, ele é um menino totalmente alérgico. Ele é alérgico a leite, ele é alérgico a ovo, ele é alérgico a banana e ele é alérgico a vários corantes. Então, lá em casa a alimentação tem que ser muito analisada. Hoje que ele já é um adulto, ele já consegue detectar, ele vai ao supermercado, ele lê os rótulos, ele mesmo sabe o que ele pode comer, o que ele não pode comer, mas até ele chegar nesse nível, nós passamos por um processo muito difícil alimentar com ele. Outra questão muito importante que eu queria deixar aqui para vocês, já que o pastor já colocou o meu recadinho aqui para mim, vamos lá, é a segurança em momentos de crise. Vou puxar para aqui para a gente poder fechar. Quando você tem um filho autista, um aluno autista, um neto autista, um sobrinho, um vizinho, um irmão na igreja, você precisa estar atento à segurança dessa criança. Por quê? Porque ele vai entrar em crise. Em algum momento, ele vai entrar em crise. Se ele se sentir em uma situação a qual ele não consegue resolver, ele vai entrar em crise. E você está preparado para lidar com essa crise? Existem várias técnicas para nós trabalharmos as crises. A técnica mais comum é a técnica da respiração. Você viu que a criança está em crise, ela se jogou no chão, ela está batendo a cabeça. O que você vai fazer? Proteger a cabeça dela. Coloca uma blusa, coloca um paletó, coloca um travesseiro, o que você tiver, para proteger a cabecinha dela, para ela poder não se machucar. E depois, você vai fazendo massagens nela. Pega a sua mão e vai fazendo massagem nas costas dela. Até ela relaxar, até ela sair daquele processo de crise de se bater. Ela saiu daquele processo de crise de se bater, aí você vai ensiná-la a respirar. Porque não adianta nada, ela está em crise se batendo e você fala, respira, respira, respira. Ela não está conseguindo nem conciliar o corpo dela, como é que ela vai parar para respirar? Não vai. Primeiro você tem que parar aquela situação da crise severa. Com a massagem, com a proteção, com a massagem, aí você entra com a respiração. O que a respiração faz? Oxigena o cérebro. Você respira, segura, conta até 5. Depois você vai contando até 6, para ele poder segurar. Nesse momento que ele segura, o oxigênio vai circulando no cérebro dele e vai colocando as coisinhas mais ou menos no lugar. Aí ele vai se centralizando e voltando ao seu estado normal. Essa é a forma, assim, mais comum que a gente utiliza. A massagem é muito especial e a respiração é fundamental. Depois que ele respirou, depois que você viu que ele já centralizou, o que você vai fazer? Você vai abraçá-lo. Você vai mostrar para ele que você está com ele. Você vai mostrar para ele que você o ama. Você vai mostrar para ele que ele não está sozinho. Você vai mostrar para ele que ele pode contar com você, através do seu abraço. Os fatores que podem desencadear uma crise. Olha só, limite de espera em fila, eles não conseguem esperar. Por isso a importância hoje daquele cordãozinho. Porque se eles utilizam o cordãozinho, eles vão ter acesso com muita rapidez e não vai passar por um processo de crise. E o que acontece? Os pais hoje têm vergonha de colocar o cordãozinho no filho.
Por quê? Porque você não está aceitando o seu filho. Quando você aceitar, você vai encontrar a solução para o problema dele. A maior dificuldade é a família aceitar. Quando a família aceita, a solução chega muito mais rápido do que você imagina. Então, o que nós precisamos? Desatar essas amarras místicas de que o seu filho, todo mundo está olhando para ele, de que todo mundo está olhando para você, todo mundo vai perceber. Deixa as pessoas perceberem, ele é maravilhoso. As pessoas têm que perceber, sim, porque precisa aprender com eles a ter um coração puro, a ser verdadeiros, a ser transparentes. Então, se aceite em primeiro lugar, para você ajudar no tratamento do seu filho. Os problemas familiares também desencadeiam crise. Invasão do espaço deles também desencadeia crise. Quebrar a rotina. Foi aquilo que eu falei com vocês. Se eu acordasse o Arthur para ele vir, aí eu não teria sossego. Eu estaria quebrando a rotina dele. Iria desencadear uma crise nele. Ele ia sair mordendo o dedo e pulando, e aí nós teríamos problema. Situações conflitantes na escola, também. Na escola é muito comum os meninos entrarem em crise. E na escola dominical também não vai ser diferente, porque a escola dominical é uma sequência da escola secular. Não é verdade? É o mesmo parâmetro, as mesmas situações. Sustos, eles não gostam de levar susto. Se você assustar, ele vai entrar em crise. E na crise dele é perigoso ele te bater. Por mais que ele seja nível 1 de suporte, não seja violento e não seja agressivo. Por quê? Porque você deu um choque na cabeça dele. Você deu um choque, ele e saiu com aquele choque ali e vai te bater. Então, é uma situação. Toques e sensações diferentes. Dependendo do nível, eles não gostam de ser tocados. Aí você precisa tentar olhar no olhinho, porque eles não gostam de olhar, tentar olhar e conversando e perguntar. Eu posso pegar na sua mão? Aí ele vai fazer assim. Eu posso passar a mão na sua cabeça? Tudo você vai perguntar. Porque se ele for do nível que não aceita toque, se você tocar, você vai ter muita dificuldade. Finalizando, a acolhida. Como nós adultos podemos acolher os pais e mães e crianças com TEA? Não existe um mesmo padrão para acolher. São diferentes necessidades, diferentes padrões, diferentes perfis, de tudo diferente. Sempre uma forma diferente para acolher esses pais. Qual é a melhor forma? Porque eu não posso estabelecer um padrão para poder acolher, mas eu posso estabelecer o meu nível de amor, o meu nível de carinho. Eu posso sentar com essa mãe e ouvi-la e mostrar para ela que eu estou do lado dela, que eu estou juntinho para ajudar, que eu sou o ombro que ela precisa, que eu sou a muleta que ela precisa para continuar a caminhada dela. Então, o amor, o carinho, o respeito, o diálogo, é tudo que vocês podem oferecer para uma família de mães especiais. Nós temos também as diferenças que às vezes a gente confunde. Vou fazer isso aqui bem rapidinho. TOD, TEA e TDAH. As pessoas falam assim: meu filho ele é indisciplinado porque ele tem TOD. Cuidado, TOD não é motivo de indisciplina, não. TOD é outra coisa. TOD é o transtorno opositor desafiador. Ele desafia qualquer pessoa. Ele vai contra qualquer pessoa. Quando a criança ela é indisciplinada, ela vai contra só a determinada pessoa. Em casa ela não obedece pai, não obedece mãe, não obedece ninguém. Mas na escola ela obedece o professor, porque o professor é firme. Ela tem TOD? Não, ela não tem TOD. Ela é sem limite. A gente precisa entender. A criança com TEA, que é o autismo que nós falamos. A criança com TDAH, que são os transtornos de déficit de atenção. Né? Às vezes é aquela criança que não tem muita atenção. Ela coloca isso aqui, coloca outra coisa aqui, coloca outra coisa ali. Aí na hora que ela volta, ela fala: o que eu coloquei? Déficit de atenção. A professora está lá, anotando no quadro, e ele está viajando, ele está mexendo em outra coisa, ele está colorindo, ele está desenhando. Por quê? Porque ele não quer, ele não consegue se ligar aquilo ali. É déficit de atenção. Mas, se a professora fazer uma pergunta, ele responde. Ele não está olhando para ela, ele não está prestando atenção no gesto dela, mas ele está atento a
tudo que acontece ao redor dele. Ele tem TDAH, mas a mente é nota 2000, de tanta inteligência que eles têm. Então, só rapidinho para vocês poderem, né, entender um pouquinho. E o que eu queria era agradecer vocês. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade de trazer um pouquinho da minha experiência, de trazer um pouquinho da nossa vida, né, de mãe atípica. E eu espero, conto com as orações de vocês, para que o Senhor possa continuar nos dando graça, nos dando sabedoria, para continuarmos com a nossa missão. Muito obrigado, amém? Tomem seus lugares, amados irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente em cada um de vossos corações. Primeiramente, expressar minha alegria de poder estar juntos novamente, agradecer à igreja, agradecer ao pastor GG, junto com os demais ministros, que tiveram a referência e a amabilidade de convidar-me para estar nesta escola bíblica, e estamos sendo abençoados. Assim que graças ao Deus de toda a glória que tem vos abençoado poderosamente. Também agradecer a Deus pela vida da irmã que esteve ministrando anterior, ontem e hoje, falando sobre autismo. E creio que a maioria de nós conhecemos a um homem famoso, muito famoso, que se chama Lionel Messi. E Lionel Messi, tu sabes que é autista. Ele tem um nível de autismo. Por isso vocês verem o jeito dele estar no jogo, na cancha. E ele tem autismo e é o homem mais famoso hoje em dia do mundo como jogador. Melhor que o jogador de Galo. Mas o Galo cantou 3 vezes nos argentinos. Quebrou com nós. E agora ele vai cantar no Botafogo 3 vezes mais. E aí vai ficar bom. Foi mal essa, né? Bem, meus queridos. Ontem nós falamos sobre chamada. Hoje na página número 32, seu ministério. E na página 33, sua mensagem. E eu gostaria de aproveitar e vamos à primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 1, versículo de número 12, que está aí na apostila, diz: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, destinando-me para o ministério. O apóstolo Paulo tem um encontro salvador com Deus no caminho de Damasco. Aí ele foi salvo. 14 anos mais tarde, em Antioquia de Síria, ele recebe o chamado apostólico. E ele escreve esta carta a Timóteo, e na carta ele expressa, no verso número 2, 2 coisas importantes. Primeiro, ele expressa a gratidão e, acompanhando a gratidão, a humildade. Neste parágrafo da epístola de Paulo a Timoteo, a gente vê 3 verdades no ministério do apóstolo Paulo, que são 3 verdades que deveriam estar presentes em cada ministro deste tempo. A primeira é a gratidão. Segundo é o ser fortalecido em Jesus. E o terceiro é a fidelidade. Quero que tenha isso em mente,
Pablo neste párrafo fala gratidão, fortalecido e também fidelidade. Todo homem, toda mulher que recebeu uma chamada de parte de Deus deveria ter presente no seu ministério estas três verdades fundamentais. Se vamos no primeiro, ele diz ação de graça. E eu quero dizer para vocês que a ação de graça para um ministro fala da sua humildade. Um ministro que não aprende a agradecer é um ministro que não é humilde. E a humildade de alguém se expressa através de ser agradecido a Deus. E hoje, mais que nunca, o apóstolo Pablo é um exemplo claro, já que em todas as epístolas do apóstolo Pablo, ele escreve 46 vezes a expressão de agradecimento. Pablo era um ministro agradecido. Ele foi mais grato nas epístolas, porque ele expressa 46 vezes gratidão e só 42 vezes ele pede que a igreja ore por ele. Por em cima do pedido da oração está o agradecimento, e ele era grato. E ser um ministro de Deus começa com esse princípio de agradecer a Deus pelo chamado ao ministério. Amém? E esse agradecimento do apóstolo Pablo, o apóstolo Pablo entende que na sua gratidão, ele está dizendo: Deus, eu sou parte do ministério, não pela minha inteligência, não pela minha capacidade. Eu sou parte do ministério do corpo de Cristo, da igreja. Sou parte da vocação ministerial, porque o Senhor me escolheu para esse serviço, para esse ministério. O ministro não se autoescolhe a si mesmo. O ministro é escolhido por Deus. Entre os milhões de pessoas salvos por Ele, na sua bondade, Ele vocacionou pessoas que são chamadas para o ministério. E essa pessoa tem sempre um espírito de gratidão, expressando a humildade, porque Deus tem escolhido. E isso é verdade. Deus te escolheu para servir no corpo de Jesus. E não há um trabalho melhor e mais lindo sobre a face da terra que servir a Jesus. Eu quero dizer algo para ti. Deus não está vendo a tua capacidade intelectual. Deus não está vendo quão bom é você. Só Deus está vendo aquela vontade que há em ti e agradecimento para que Deus possa convocar para esse ministério. E Pablo, cada vez que agradecia, Pablo agradecia publicamente. Pablo, em todas as suas epístolas, não pesou nele a expressão de gratidão. Pablo sempre expressou agradecimento a nível público. E uma das coisas que revela o coração do ministro humilde é aquele que sempre agradece e dá glória a Deus que chamou para o ministério. O ministro que não agradece, um ministro mal agradecido, é falta de humildade. O ministro que agradece é humilde por excelência, porque ele sabe que ele está aqui não é porque ele se merece, é porque Deus tem escolhido para esse ministério. E quando não agradecemos, o trabalho se transforma fatidioso, cansado, laborioso, mas um coração agradecido quebra parâmetros,
quebra paradigma, ele nunca está cansado, ele nunca está desanimado, ele nunca está decaído, ele nunca está depressivo, ele nunca está triste, ele nunca está negativo, ele nunca está de mau caráter, ele nunca está de mau humor, ele nunca está de mal, ele sempre está de boa, porque ele sabe que agradecimento abre a porta dos céus e Deus abençoa onde quer que esteja trabalhando. E Paulo em todas suas epístolas agradecia, mais que pedir oração. E os ministros de hoje em dia passam mais pedindo oração que agradecendo. Essa foi para você. Agradeça a Deus. A segunda coisa é a fonte da fortaleza do seu ministério. A fonte da fortaleza do ministério do apóstolo Paulo era Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu. A fonte do teu ministério nunca ha fracassado e nunca está debilitada, porque a fonte do teu ministério, do teu chamado, da tua vocação, não é o pastor da igreja, não é a igreja, não é o recurso, não é o dinheiro, não é a teologia. A fonte do teu ministério se chama Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. A fonte do teu ministério não são os livros de teologia que tu lês. A fonte do teu ministério não são as mensagens de WhatsApp que tu recebe. A fonte do teu ministério é Jesus Cristo, aquele que morreu, ressuscitou e se sentou à direita de Deus Pai na glória, traspassando o céu. Ele é a fonte da tua fortaleza espiritual. Agora, por que o apóstolo Paulo agradece a Jesus? Porque o apóstolo Paulo tinha uma teologia bem definida da cristologia. Quando falo da cristologia, eu vejo nas epístolas do apóstolo Paulo, ele enfatizando a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, o caráter de Jesus e a obra de Jesus. Para resumi-lo, em poucas palavras, a teologia paulina cristológica se basa em 4 pilares fundamentais: a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, o caráter de Jesus e a obra de Jesus. Ele tinha uma teologia bem clara, que Jesus era o Messias crucificado na cruz, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era o Senhor de todas as coisas e que Jesus era o segundo Adão depois do primeiro Adão. A teologia paulina enfatiza a Jesus sobre todas as coisas. No ministério, é verdade que fisicamente, mentalmente, espiritualmente, a gente ao trabalhar, ao passar os anos, as décadas, a gente vai ficando cada vez mais débil fisicamente, mentalmente, emocionalmente, mas aquele que é a fonte nossa, que nunca se esvaziou, que sempre está firme do nosso lado, é Jesus. Eu te convido nesta manhã, toma a mão de Jesus e convida Ele para que venha para o teu ministério. Diga: Jesus, tu é a fonte da minha inspiração, tu é a fonte do meu agradecimento, tu é a fonte da minha fortaleza, tu é a fonte da minha autoridade, tu é a fonte do meu recurso, tu é a fonte da minha pregação. Quando eu sou débil, eu sou forte em Jesus que me fortalece. Dá para dar glória a Deus esta manhã? Os pastores se cansam. A estadística é assustadora. Um montão de pastores em Brasil, América Latina, num só ano, 313 pastores quitaram a vida.
cansado no seu serviço, sem lograr, sem avançar, sem conquistar, foram para a depressão e único encontraram o caminho de quitar-se a vida. Isso não é a solução. A igreja deve orar, deve buscar, deve jejuar e dizer: Jesus é poderoso e Ele me vai fortalecer. Levanta a mão para o céu 30 segundos e dá glória a Deus. Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Sabe como Deus te fortalece através de Cristo? Com teus colaboradores. O apóstolo Pablo, quando vai para Coríntio, ele buscou colaboradores. Ele ia para a obra missionária, colaboradores. Quando ele viajava, colaboradores. Ele, na Bíblia, menciona 51 nomes próprios de homens e mulheres que colaboraram com o apóstolo Pablo. Então, quando Deus te quer fortalecer, Ele sempre vai usar a alguém, um colaborador seu, alguém que está do lado de você, mas não é Ele, é Jesus nele fortalecendo a tua vida. Ele te vai trazer uma palavra de fé, Ele vai fazer uma oração de fé, Ele te vai estender uma mão e te vai levantar e vai dizer: conta comigo. Não é Ele, é Jesus nele fortalecendo a tua vida. Não despreze vossos colaboradores e vossos conservos, trata-lo bem, ame, porque Deus vai usar ele para fortalecer no ministério. Dá para entender? Porque Pablo, apesar de tudo, sempre estava fortalecido. Eu quero fazer uma pergunta aqui esta manhã. Todos nós temos umbigo ou não temos umbigo? Se há alguém que não tem umbigo, olha, até Adão tinha umbigo. Porque um homem um dia me perguntou: pastor, se Adão não estava no ventre da mãe e não tinha o cordão umbilical, o Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo? Essa teologia mais rara que eu achei, alguém perguntando para mim. Eu disse: sim, tem umbigo. E ele me disse: como? Porque Deus soprou em Adão e tocou na pança dele, e ele foi um ser vivente e colocou umbigo. Mas cada vez que tu olha para teu umbigo, por mais que esteja para dentro, esteja um pouquinho para fora, cada vez que tu vê no espelho teu umbliguinho ali, tu diz: eu cheguei neste mundo conectado a outra pessoa e vivo neste mundo em conexão com outra pessoa. Tu chegou conectado, vive conectado com os demais, porque é um princípio dado por Deus no reino do céu, colaborador e fortalecido. Dá uma salva de palmas para Jesus nesta manhã. Amém, igreja? Pode glorificar Deus. Eu estou fraco, estou débil. Fala com teus colaboradores. Convida a tomar um cafezinho. Faz um lanche com ele. Leva para o recreio, para um lugar de lazer por aí. Conversa com ele. E diz: ora por mim. E tu vai ver que Deus vai usar a eles para fortalecer. Não são eles, é Deus na vida deles, fortalecendo você. Porque se você chegou conectado, não pode viver desconectado dos demais. Porque eles são vossos colaboradores em Cristo. E Pablo está dizendo a Timóteo, Pablo está dizendo a tantos outros homens e mulheres: eu sou fortalecido. Terceiro, a razão da escolha. A Bíblia diz: me escolheu porque me considerou fiel, dando-me o ministério ou destinando-me para o ministério. A palavra clave é a fidelidade.
A palavra fidelidade, neste versículo, a palavra fiel, significa que Pablo se fez útil para Deus baseado na fidelidade. A fidelidade é a estrutura mais grande do teu chamado ministerial. Tu deves ser fiel defendendo a tua vocação. Tu deves ser fiel na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Tu deves ser fiel defendendo a autoridade de Jesus. A fidelidade até o fim. Deus olha e escolhe pessoas fiéis. As pessoas infiéis não são candidatos para o ministério. O ministério requer de pessoas que sejam fiéis. A um no pouco, para que Deus possa colocar em muito. Porque a Bíblia diz, se tu for fiel no pouco, eu te colocarei sobre muito. Note que a expressão da Bíblia não diz que se tu eres fiel no pouco. Não diz a Bíblia que Deus te dará muito. Deus nunca te dá. O texto diz, se tu és fiel no pouco, eu te colocarei. Não te darei, te colocarei sobre muitos. Pero se é fiel no pouco, não espere que Deus te dê muito. Deus nunca te dá. A obra segue sendo dele, a igreja segue sendo dele, o corpo de Cristo segue sendo dele. Ele não te dá, ele só te coloca pela tua fidelidade. Eu não sei quantas pessoas ouvi pregar. Se tu és fiel no pouco, Deus te dará muito. A Bíblia diz, fiel no pouco, e Deus te colocará sobre muitos. Mas ele sigue sendo dono. É a sua fidelidade. Eu conheço tanta pessoa, amados irmãos. Viajei em tantos lugares. Eu fui pregar no norte da Argentina. Cheguei na igreja, uma igreja a meio terminar. Me sentei, baixei do carro, me sentei em frente da igreja. Às 8 começava o evento. Às 7:30 da tarde, apareceu um homem magro, numa bicicleta atada com arame. Só se via o grão dos olhos, está bem dito? Só os olhos. Porque ele trabalhava, sabe onde? Colhendo cana doce. Só que para colher a cana doce eles prendem fogo. Aí queima a parte seca da cana. E aí eles cortam com um facão, arrumam um ramo de canas, colocam nas costas e sacam. Era carvão desde em cima até embaixo. Era só cinza. E quando ele abriu a boca, você via os dentezinhos brancos e o grão dos olhos. O demais era cinza, era carvão. Tudo desse jeito. Quando chegou, que vamos pregar aqui? Para quando ele chegou, se banhou, digo, agora sim está melhor, está mais bonito. Se foi aquele carvãozinho, agora estava mais apresentado. Mas quando ele começou a abrir a igreja, irmão, não sei de quantos buracos daquele deserto saiu um povo, mas mais de 260 pessoas congregadas, dando glória a Deus, louvando ao Senhor, e um homem fiel na obra do Senhor, sofrido, pero fiel a Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus prosperou a ele. E esse mesmo Jesus é teu Jesus desta manhã. Fidelidade. Fidelidade é o que te vai levar a outros ministérios. Não é ser tramposo. Não é que tu seja mais ligeiro que outro. Tampouco a operação serrote.
cortando o piso ministerial de alguém mais para tu ficar. Não é operação serrote, nem ser caprichoso, nem ser mais rápido que outro, nem ser mais inteligente que outro. É a tua fidelidade que te vai colocar no ministério. Espera em Deus, ora em Deus, e ao tempo de Deus, sendo fiel, Deus te vai colocar onde corresponde estar ali. Um tão de gente querendo ser pastor aí. Um tão de gente forçando a situação. Um tão de gente que não ora, mas dobra o dedinho para que o pastor deixe de estar. Mas é a fidelidade que te vai colocar onde tu queres estar na vontade do Senhor. Grite comigo, fidelidade. É o que vai te colocar no lugar quando Deus decida colocar. E Paulo diz: Deus me considerou fiel e me colocou no ministério. Não falando mal de outros. Conta a história de uma mulher que acusou um pastor. Acusou um pastor mal. Pastor inocente, fiel a Deus. E ela levou prova e diz: este pastor tem uma cicatriz no órgão masculino, Deus detalhes. Passaram anos e anos, expulsaram o pastor da igreja. Depois de 20 anos, a irmã se arrependeu e disse: eu era enfermeira, trabalhava no hospital e este pastor entrou numa cirurgia e eu tive que atender o pastor. Vi a cicatriz e murmurei contra ele. Passaram anos e anos. Quando foram pedir desculpa para o pastor, para que volte para o ministério, o pastor disse para os ministros: eu quero que vocês me devolvam 20 anos de vida, que devolva a minha esposa, os meus filhos, e eu vou voltar. Se vocês podem devolver a minha esposa, os meus filhos, e 20 anos, eu volto. Porque alguém murmurou. Seja fiel e não murmurador. Seja fiel e não murmurador. Não insuje a outro para que tu fique bem. Deus está falando aqui esta manhã. É uma cacetada no diabo. Porque se tu eres fiel, tu vais chegar até lá. Levanta a tua mão para o céu e dá glória a Deus. Pode louvar a Deus, pode louvar. É a tua fidelidade, é a tua fidelidade. É a tua fidelidade, é a tua fidelidade. É a tua fidelidade. Fica ali calado, quietinho, suportando, aguantando, esperando. Passará anos, meses, mas se Deus vê tua fidelidade, as portas se te abrirão. Eu me lembro quando saí do seminário. Saí do seminário e fui para uma igreja bonita. Cheguei em uma igreja grande como este lugar aqui. A igreja grande. Aí o seminarista disse: certamente, fim de semana eu prego. Aí o pastor olhou para mim e disse: meu filho, tu está bem? Me tocou o ombro. Está guapo, né? Eu era magro, mas tinha algo de músculo. Agora tem um pouco mais de barriga. Aí ele me tocou no ombro e disse: tu está bem? Estou bem. Então tá bom, filho. Me tocou o braço aqui, ó. Tocou o braço, me tocou outro. E me disse: hoje à noite nós temos culto. E eu esperei, disse: tu vai pregar. Sabe o que ele me disse? Hoje à noite temos culto. Lá naquele porão tem 200 bancos de angico que tu tem que sacar para fazer o culto. E o teu ministério vai ser sacar banco e meter banco.
Aí eu metia banco domingo de manhã eu sacava os bancos do porão e domingo meio-dia colocava. Domingo de noite sacava e domingo de noite colocava. Segunda-feira, ensaio de cor, eu sacava e colocava banco de angico no porão da igreja. Quarto, tinha dizer, não faz ensaio para jovem. Aí o pastor dizia, aí ensaio para jovem, quarta, e o pastor Martim, o irmão Martim vai sacar banco, meter banco. Aí quinta era culto de ensino, meter banco, sacar banco. Aí quinta-feira era a reunião do ministério, meter banco, sacar banco. Aí sexta-feira alguém se ocorria fazer uma janta, meter banco, sacar banco. Sábado, culto de minha criança, meter banco, sacar banco. Meti banco, saquei banco 8 anos na minha vida, até que Deus disse, deixa de sacar banco, meter banco e vai pregar a minha palavra. Mas sou fiel, se tu fala com meu pastor, ele vai saber que eu era meter banco e sacar banco de angico, não de canela. Até que um dia o pastor João Maria me chamou e me disse, como está meu filho? Eu quase disse, filho, nada. Mas como está você, meu filho? Eu disse, estou com o ombro ardendo de meter banco, sacar banco. Aí ele disse, o que aconteceu? Eu digo, não sei que camarada fez banco tão pesado. Em vez de fazer de canela, fazer de angico. E angico petrificado, dói as costas, meu. E ele disse, fica quieto e calado. Se tu for fiel, Deus te abrirá a porta. Hoje não meto banco, não saco banco. Mas glória a Deus. E falo para você, fica quietinho no teu lugar, que a tua fidelidade vai abrir a porta para você. No tempo de Deus, na hora de Deus, no lugar de Deus, Deus te vai colocar em a tua fidelidade. Pode dar glória a Deus nesta manhã? Saca um sorriso nessa cara e diz que é bom que está nesse lugar. É Deus escolhendo para abençoar. 3 princípios aqui como ministro. Ser agradecido a Deus. Deus te vai fortalecer e a razão por qual tu vai estar onde Deus quer que tu esteja. Ponto número 2 que tenho que passar é a sua mensagem. Diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, verso 1. Diz, irmãos, quando estive com vocês anunciando o mistério de Deus, não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor grande, tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito Santo, para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Agora a mensagem. Pablo era um pregador do Evangelho, e Pablo chega na igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha vários problemas. A igreja de Corinto tinha como mínimo 10 problemas diferentes. No primeiro capítulo até o capítulo 4 de 1 de Coríntios, Pablo tem que lidiar com o problema da divisão dentro da igreja. Capítulo 5 e capítulo 6 de 1 de Coríntios, a imoralidade dentro da igreja. Havia atos imorais que Pablo teve que confrontar da igreja de Corinto. Capítulo número 7... havia matrimônio, porque havia pergunta. Até o capítulo 7 não foi pergunta escrita para o apóstolo Pablo. Capítulo 1 até o capítulo 6 foi informação de homens que levaram o historial, analisaram a igreja, examinaram e disseram, Pablo, essa é a crise que a igreja está vivendo de Corinto. Porém, no capítulo 7, Pablo começa a responder a pergunta que a igreja de Corinto havia escrito para Pablo. E Pablo começa dizendo, enquanto há. E ele começa a responder enquanto matrimônio, porque na igreja de Corinto havia homens casados com mulheres inconversas e mulheres crentes casados com homens inconversos. Então eu imagino que a pergunta era algo assim, só me imaginando, que alguém viu a sua esposa não crente. Ele perguntou para Pablo, Pablo, posso deixar
eu que sou crente, a minha esposa que não é crente, posso deixar de ela que não é crente e casar com a jovenzinha da igreja que profetiza, fala em língua e é uma profeta? E Paulo disse: de jeito nenhum, fique casado com ela. E vice-versa foi a pergunta. E Paulo respondeu, capítulo 8, posso comer disto, daquilo? E Paulo responde, capítulo 11, a ceia do Senhor. Capítulo 12 e 13, os dons do Espírito Santo. Capítulo 15, a ressurreição. A igreja de Corinto é a igreja problemática. E Paulo, a igreja de Corinto, cheio de problema, imoralidade, divisão. Não sabia do casamento, se era permitido comer ou não comer, a liberdade cristã, a ceia do Senhor, os dons do Espírito Santo. E Paulo, a igreja mais problemática de toda a história, Paulo disse: eu predico a Jesus Cristo, sabedoria de Deus, justificação de Deus, santidade de Deus e redenção em Jesus Cristo. A igreja mais problemática, Paulo pregou a Jesus. Qual é a tua mensagem? Eu pregaria outra coisa. Passaria a predicar: vocês são imorais. Vocês. E Paulo disse: não quis saber nada. Não quero saber o problema. Não quero saber coisa alguma. Só quero pregar a Jesus Cristo, porque Jesus é a solução para todo esse problema. Só Jesus. Jesus. Uma igreja edificou uma igreja bonita, e na frente da igreja colocaram um muro. Uma irmã vai lá no muro e planta, ajude-me, uma enredadeira. Sabe o que é enredadeira? Aquela planta que vai subindo na parede. Como se chama? Trepadeira. Plantou uma trepadeira. E alguém escreveu no muro: nós pregamos a Jesus Cristo, este crucificado. Nós pregamos a Jesus Cristo e este crucificado. Como se chama? A trepadeira começou a crescer e tapou a palavra crucificado. E ficou: nós pregamos a Jesus Cristo. E crucificado já não notava. Passou os meses e a trepadeira começou a crescer e tapou outra palavra e diz: nós pregamos. Pero tapou Jesus Cristo. E já estava tapado: pregamos Jesus Cristo crucificado. E ficou: nós pregamos. A trepadeira seguiu crescendo e tapou a palavra pregamos. Aí ficou só nós. E o demais estava todo tapado. A igreja que tem trepadeira, já sacaram a Cristo da cruz, já sacaram a crucifixão, já sacaram a pregação, só estão eles. Nós isto, nós aquilo, nós mais aquilo, nós fazemos, nós desfazemos, nós falamos, nós nos congregamos, só nós, mas não está Cristo, não está a pregação e não está a cruz, são eles. Pero na igreja tem que estar: nós pregamos a Jesus Cristo e este crucificado. Para dar glória a Deus, 30 segundos. Ficou só nós. E quando ficamos só nós, e já sacamos Jesus, e já sacamos a pregação, e já sacamos a cruz, e já sacamos o sofrimento, não temos nada, só nós estamos. Pero nesta manhã estamos nós. Está a pregação, está Cristo e está a mensagem da cruz, que é a nossa salvação. Paulo diz que, em primeiro lugar, a tua mensagem deve vir de Deus. A sua mensagem deve vir de Deus.
Diz Pablo, não fui com excelência de palavras. Tu sabe que no contexto que Pablo viveu, havia mais de 50 escolas das filosofias. A mais grande estava em Atenas. A segunda escola mais grande de pensamento filosófico estava em Coríntio. Depois dessas duas escolas mais importantes da filosofia, no território onde Pablo se moveu, tinha 48 escolas filosóficas presentes nessa atualidade. E Pablo estava instruído em teologia, Pablo estava instruído em filosofia, Pablo estava instruído em temas jurídicos, Pablo era também capacitado em temas mercantil, e Pablo era também doutor em linguística. Ele falava o hebreu, o grego, o latim e o arameu. E Pablo está dizendo, tudo isso eu posso comparar com a filosofia, mas não vou falar com excelência de palavra, nem com palavra de sabedoria, porque não quero saber outra coisa a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor. Abandono, largo mão de tudo isto por a pregação de um Cristo crucificado. Em uma igreja veio um homem que se recebeu do seminário e veio para a igreja do campo. A igreja do campo é a igreja de gente humilde, gente pobre, gente simples, gente vulgo, não sabiam nada de teologia, e de repente o pastorzinho se para no púlpito de terno, de gravata, bem bonitinho, e fala para a igreja. Esta igreja não tem amartiologia, eu trago para vocês amartiologia. Esta igreja não tem paracletologia, eu trago paracletologia para esta igreja. Esta igreja não tem escatologia, eu trago escatologia. E foi dando todo o nome teológico das matérias que iria pregar na igreja. Um irmãozinho pobre lá no fundo, de chinela de dedo, se levantou a mão, levantou e disse: pastorzinho, filho querido, fique tranquilo, eu vim para esta igreja com tudo essas doenças e essas enfermidades que tu está falando, e Jesus me curou, e você também vai ser curado nesta igreja. Se não pode dar glória a Deus, diga-me ai, ai, ai. O que dá de pregador de nariz empinadas, usando palavras estranhas, raras, para confundir a igreja simples de Jesus. Dentro da igreja existem profissionais, existe gente inteligente e capaz, mas gostam eles de ouvir a simplicidade de um Cristo colocado na cruz, vertendo seu sangue para salvar dos seus pecados. Dá para dar glória a Deus? Se a tua mensagem vem de Jesus, ela é simples. Não fique jogando pérolas preciosas de teologia. Que não faz bem para ninguém. Agora, se tu quer mostrar teu nível teológico, gramatical, histórico, hermenêutico, exegético, fala com alguém da tua altura e vai ver. Porque cada um tem como uma forma de interpretação, né? Foi como aquele vai em uma igreja, tem bautista aqui? Os bautistas são super mega estudosos. O pentecostal é mais fervoroso, ou não? Ela é mais ragataca. E vai para frente. Aí estava na igreja um povo bem pequeno, e havia um pastor bautista há muitos anos pregando. Até que chegou um pastor pentecostal. Aí o pastor bautista já chegou para o pastor pentecostal e disse: meu conservo, com muita ética, com muita cultura, eu venho conversar com o senhor. Aqui o povo é pequeno. Fica feio duas igrejas, a igreja bautista nossa e a igreja pentecostal de vocês. Aí ficaram conversando e disse: vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma discussão teológica e quem ganha fica de pastor na igreja. Aí o pastor pentecostal disse: amém, glória a Deus. Passou os dias, o pastor bautista liga e diz: pastor, fica feio dois pastores discutindo. Busca alguém da sua igreja, e eu busco alguém da minha igreja.
discípulos nossos e vão discutir teologia. Quem ganha fica e quem perde se vai embora. Pastor pentecostal disse amém. Aí chegou o dia e vai o bautista e o pentecostal a discutir teologia. Aí senta o bautista e olha para o pentecostal e diz: vamos fazer uma teologia em silêncio, em mímica. Então o bautista olha para o pentecostal e faz assim. E o pentecostal olha para o bautista e diz. Aí o bautista olha para o pentecostal e faz assim. Aí o pentecostal diz amém. Aí o bautista saca uma maçã e coloca na mesa. Aí o pentecostal puxa uma sacola lá, saca um pedaço de pão e coloca do lado da maçã. Aí o bautista passa a mão para o pentecostal e diz, perdi. Aí o bautista vai para o pastor e diz, pastor, perdi. Pastor, como que tu vai perder? Eu disse que Deus era um. E ele me olhou e disse, Deus Pai, Deus Filho. Aí eu olhei para ele e disse, eles todos são um só, a Trindade. Aí eu saquei, veja a interpretação, saquei a maçã, símbolo do pecado. Ele me sacou o pão, símbolo de Jesus. Perdi. Aí o pentecostal, o pastor disse, ganhei, pastor, ganhei. O quê? Ele me disse que ia meter um dedo no nariz, eu disse que ia meter 2. Ele me sacou a maçã, pensou que eu sou famerento, saquei um pão. Ganhei. Vai embora com a tua teologia. Jesus é simples, o evangelho é simples, a palavra é simples, a igreja gosta da simplicidade. Não busque embarulhar a igreja, só pregue a Jesus Cristo nosso Senhor. Não fui com excelência de palavra. A palavra excelente significa atrativa, pomposa, superior, altiva. Não exalte o teu conhecimento, só exalte a Jesus nosso Senhor. Segundo lugar, tua mensagem está centralizada em Jesus, porque não decidi saber nada entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Note, não quis saber nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Pregar só Jesus é ser moralista. Pregar só Jesus é ser moralista entre tantos outros que são moralistas. Mas pregar Jesus e cruz é evangelho. Evangelho sem Cristo e sem cruz não é evangelho. Evangelho tendo só Cristo e não tendo cruz não é evangelho. Porque se há algo que o diabo quer sacar do evangelho, é a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, a pregação da cruz. Ele sabe que se só pregamos Jesus, ao povo é bom e é grato, mas quando falamos da cruz, o inferno treme, os demônios tremem, o inferno começa a ser saqueado, porque na cruz ele venceu ao inferno, ao diabo, à morte, e ele conquistou ao céu através da cruz. Mete cruz no teu evangelho. Põe a cruz. Paulo disse, essa é a minha mensagem. Cristo Jesus, quem foi crucificado por nossos pecados. A mensagem vem de Deus e a mensagem tem que ter cristocêntrico. E notem que Paulo não enfatizou a excelência de sabedoria. Paulo enfatizou o miolo da fé cristã, que é a cruz de Cristo. Nessa cruz é a mensagem salvadora de todas as épocas. Só Jesus pode salvar. E se tu estás aqui nesta manhã e não tem Cristo na tua vida, vem para Ele nesta manhã. A cruz de Cristo te pode salvar.
A cruz de Cristo pode perdoar os teus pecados. A cruz de Cristo pode trazer novidade de vida na tua vida. A cruz de Cristo é a mensagem mais gloriosa que deve ser pregada em todo o mundo. E onde se prega a cruz de Cristo, o povo é abençoado. Há salvação de alma, há curas e milagres sobrenatural, porque o poder vem da cruz de Cristo, aquele que morreu no nosso lugar. Só a cruz, só Jesus é o Salvador. E quando eu falo da cruz de Cristo, o apóstolo Paulo tinha uma teologia de cruz. O apóstolo Paulo menciona na sua pregação 17 vezes a cruz de Cristo. 17 vezes Paulo se deteve a pregar sobre a cruz de Cristo. E Paulo está dizendo aqui, eu não fui com excelência de palavra, eu só quis pregar a Cristo e este crucificado. Por quê? Porque Paulo desceu para Coríntio depois de estar em Atenas. Em Atenas, Paulo discutiu com os filósofos. E dentro da filosofia, aparentemente Paulo, entre as pregações dele em Atenas, Paulo não foi muito aberto para o evangelho. Paulo certamente pregou algo sobre filosofia. Porém, Paulo caminha desde Atenas até Coríntio 70 quilômetros. E em 70 quilômetros Paulo caminhou pensando, não esteve bem a minha mensagem em Atenas, não fui cristocêntrico em Atenas, mas estou indo para Coríntio. E quando chega em Coríntio, ele pensa no que ele falou lá em Atenas, na cuna da filosofia, e disse, aqui não vai ser igual, aqui não há sabedoria humana, aqui não há excelência de palavra, aqui só há Jesus Cristo, o que morreu na cruz do Calvário, e que esse que eu vou pregar para vocês, aunque vocês tenham este problema, Cristo é a solução de todos os problemas. Meta Cristo e o problema se vai. A mensagem, em terceiro lugar, deve ser humilde. A Bíblia diz que Paulo diz, eu estive entre vós com fraqueza, muito medo, grande tremor. O apóstolo Paulo estava dizendo, estive entre vocês. A palavra fraqueza pode ser estar doente. Paulo está dizendo, tuve doente fisicamente, tuve com muito medo e com tremor. Agora, porque Paulo está dizendo, sendo um erudito, um teólogo, um predicador, um apóstolo, um convocado, ele está dizendo, o evangelho é muito grande para mim predicar. Eu predicado o evangelho sou demais de pequeno. Para falar de um homem tão santo como Jesus, eu sou demais de pecador. Para falar de Deus que é tão grande, a mensagem me supera na altura, na longevidade, todo lado onde mede a mensagem de Cristo é muito grande para que um homem pequeno possa pregar. Se tu prega a mensagem de Cristo e não soa a tua mão e não treme as tuas pernas, fuja do púlpito, nunca te crea autocapacitado e autossuficiente. A mensagem sempre deve ser mais grande que você, e cada vez que você fala de Jesus, dá para dar glória a Deus? Amém. Pregador que se considera mais grande que a mensagem. Quando a mensagem é milhão de vezes mais grande que você. Eu estava, pastor GG, numa igreja pequenininha, 14 pessoas num culto de ceia. Aí eu estava secando minha mão. E o pastor olhou para mim e me disse, pastor Martim, está suando a tua mão? Eu digo, sim, está suando a minha mão. E ele disse, por que está suando tua mão? Eu digo, porque tenho que pregar para vocês. Aí ele pulou para trás e disse, pastor, com uma risadinha, disse, pastor, para 14 tu está suando a mão. E eu falei para ele, o dia que eu pregar para um, sem suar minha mão, tenho que deixar de pregar.
Agora tem pregador que tem a oratória, a retórica, e eles são bons no altar e diz: eu domino a mensagem. E esse evangelho é o evangelho que hoje estão pregando. Não tem Cristo, não tem cruz, então não tem arrependimento, tem só barulho e não tem mensagem, porque Cristo não está na sua mensagem. Porque se Cristo está na sua mensagem, a mensagem é muito mais grande do que ele. Ele pode ter nome, pode ter renome, ele pode ser escritor de livro, ele pode ser teólogo, ele pode ser de tudo, mas tudo isso somando todo, Cristo segue sendo maior. Ele é pequeno e quem merece toda a glória é Jesus Cristo, nosso Senhor. Dá uma salva de palma e glória a Deus nesta manhã. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Estão aqui? Dá glória a Deus nesta manhã. Levanta a tua mão para os céus e glorifica a Deus. Teclado, teclado. Levanta a tua mão para o céu e dá glória. Levanta a tua mão para o céu e diga graças a Deus. Eu quero voltar para a cruz. Eu quero voltar para a cruz. Pastor, a tua igreja vai ser abençoada. Tua igreja vai ser abençoada. A cruz de Cristo é a mensagem para a igreja mais problemática do Novo Testamento. A igreja cheia de problemas, abarrotada, a igreja mais carnal, a igreja com todo tipo de pecado, a igreja com divisão, a igreja com imoralidade, até o ponto que o filho estava convivendo sexualmente com a esposa do seu próprio pai. Os irmãos em litígios, em contienda permanentemente. Uma igreja atropelada pelo hábito de Coríntio que levaram para dentro da igreja. Uma igreja que não sabia separar a idolatria do evangelho. Uma igreja problemática que tomava a ceia do Senhor como qualquer outra janta. Uma igreja que abusou os dons do Espírito Santo. Uma igreja que não cria nem sequer na ressurreição. E Paulo disse: para essa igreja eu levo a cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo é a única mensagem que pode reventar com todo, pode quebrar com todo. A única mensagem, não com excelência de palavra, nem com sabedoria humana, senão com demonstração do Espírito Santo. E a demonstração do Espírito Santo, quero que use. A igreja de Corinto não mostra nenhum milagre feito por Paulo de cura divina, não mostra. Tu pode ler toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tu pode ler toda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, tu não vai ver nenhuma cura, nenhum milagre poderoso, nenhum cego, nenhum paralítico, nenhum morto. Tu não vai ver que ninguém foi curado fisicamente. Então Paulo está dizendo com demonstração. Então, com demonstração, que equivale dizer? Equivale dizer que esse povo que não estava transformado, foram convertidos com a mensagem da pregação da cruz de Cristo. E a demonstração do Espírito Santo mais grande de toda essa história é que aquelas pessoas que são carnal passam a ser espiritual. E aquele povo que estão divididos passam a estar juntos. E aquela gente que abusava agora corrigiram a sua vida e estão escutando a mensagem da cruz de Cristo.